E eu gosto muito, Mateus 5 fala sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. E se a gente for observar, essas bem-aventuranças, elas não estão realmente na capacidade de produzir um resultado em nós, mas e sim na possibilidade, na oportunidade de nós sermos transformados no processo. Algo que a Tuane cantou, para quem conhece essa Tuane, ela é filha do pastor Sandro e da pastora Sandra, e algo que ela cantou sobre a questão de você mudar as coisas do quarto, mudar as coisas da nossa casa, muitas vezes, ele gera um desconforto em nós. Todos nós aqui sabemos que uma mudança ou uma limpeza em determinada casa, ela gera uma demanda maior, talvez até mesmo de todos os integrantes da casa. Se a gente for observar uma casa grande como essa, para ela se manter limpa, ela precisa estar do apoio e o afazer de todo mundo, senão só uma pessoa acaba sendo sobrecarregada. Vocês estão me entendendo? Amém. O que eu estou querendo dizer é que essas mudanças que o Senhor muitas vezes proporciona nas nossas vidas, elas vão depender de todas as pessoas ao qual nós nos encontramos dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Tem pessoas que a gente só revê de décadas em décadas. E o que o Senhor me levou a pensar é que, se a gente for observar, todo mundo tem parte de todo mundo em alguém. Eu começo a caminhar com o Paulo, daqui a pouco eu estou falando do jeito como ele, ou ele está falando do jeito como eu falo. Daí eu começo a caminhar com o Adalberto, e eu estou achando o açaí a melhor fruta da terra. Mas daí ele veio para o sul e ele descobriu que o açaí daqui é muito mais gostoso do que o do Pará. Vocês estão me entendendo? A gente sempre carrega algo da vida de alguém. O nosso Deus, ele é um Deus de gerações. E o porquê que acontece essas coisas, por que acontece essas mudanças de lugares, por que acontece talvez esses confrontos que muitas vezes eles são estudados, né, talvez pela psicologia ou até mesmo num conselho pastoral de um irmão mais velho, eles conseguem trazer esses encontros dessas pessoas para uma existência, para um propósito. O que eu estou querendo falar a respeito de propósito. E se a gente for observar junto, Deus não fez o homem para agradar no seu comportamento, porque ele sabia que o homem iria cair, a queda já estava prevista pelo plano de Deus. Mas então por que ele fez o homem talvez com uma possibilidade de defeito? Se a gente for observar, sabe, eu escutei isso uma vez de uma ministração e eu fiquei pensando, cara, faz total sentido. Deus criou um homem com possibilidade de defeito. Nós devíamos levar Deus do recall, né? No Procon. Ele cria algo que tem defeito? Vocês estão me entendendo? Bem. Se a gente for observar, a natureza de Deus, ela é tão linda, ela é tão peculiar, que esse defeito, ele não é mais um defeito. A partir do momento que você entende que você quer ser transformado nessa geração. Você quer ser transformado geração após geração, na verdade. Escutando algo das gerações anteriores, sempre entendendo que nós vamos deixar algo para a geração que está vindo. Nada para em nós. Ele é uma corrida de bastão. E a corrida de bastão, ela não é algo que alguém está vindo correndo e a gente está parado. Não, a gente precisa estar caminhando junto. Então eu creio que sempre quando falam sobre a questão da corrida de bastão, ela começa quando você nasce e ela termina quando você morre. Então ela não é um período, Thiago, eu tenho fôlego dos meus 30, talvez até os 50. Não, a gente tem fôlego desde o 01 até o 80, 90 e por aí vai. Vocês estão me entendendo? Estou querendo dizer que nessa transformação do fluxo de vida, o Senhor, ele conta com todos nós. Ele conta com as crianças que têm nos ensinado em adoração, que têm se prostrado muitas vezes, e eu fico olhando para elas, às vezes até querendo repreender e falar, pô, fala mais baixo, mas não, eles estão querendo ensinar algo de adoração para nós. A palavra de Deus, ela fala a respeito do reino dos céus ser como o coração de uma criança, o qual ela vem para o Senhor em nada em troca, pedindo nada em troca,
mas sim oferecendo tudo aquilo que ela tem. Amém? E essa questão, eu anotei bastante coisa e eu bem provável, como sou filho do João, já falei outra vez, eu vou me perder um pouco. Mas eu vou fluindo assim. Essa questão que eu queria falar a respeito desses defeitos, vamos colocar assim como defeito, como a gente citou, ele vai fazer com que muitas vezes a gente possa compreender os processos de Deus nas nossas vidas, certo? Se o propósito original de Deus era ter feito o homem, e assim como ele fala em Gênesis, no início da criação, todo o processo criativo de Deus haja luz, e a luz ocorre. Haja firmamento entre céu e terras, haja os animais. Todos os processos de Deus, ele cria com o verbo haja, de haver, né? O único processo de Deus na criação em que ele muda o verbo e ele deixa algo num processo de um verbo talvez que é utilizado como presente contínuo, que é o façamos, que é o homem. Então, se nós formos observarmos, o homem nunca nasceu pronto, certo? Por que o homem nunca nasceu pronto? Alguém arrisca me dizer? Era um processo de perfeição. Mas se ele talvez, sei lá, quisesse fazer o homem pronto, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Por que Deus não fez o homem pronto? Fez com essa possibilidade de talvez de dar defeito pra gente, sei lá, ter que se voltar a ele? Pra mim a explicação que eu encontrei foi a questão da relação. Deus ele queria se relacionar assim como o Deus Pai se relacionava com o Espírito e com Cristo, que já é antes da existência. Ele queria desenvolver uma relação com o homem, o qual ele precisava encontrar algo de uma fragilidade, de uma fraqueza no homem, a ponto de que o homem reconhecesse essa fraqueza, reconhecesse essa fragilidade, e daí sim agora ele se voltasse ao seu Criador, e em processo contínuo de renovação de mente todos os dias, como diz Romanos 12, ele começa a se relacionar e agora a se fazer a figura de Cristo. Amém? Essa figura de Cristo, todos nós habitamos. Porém, ela precisa ser desenvolvida. É como se fosse, utilizado alguns termos de pequenos cristos, como uma criança. Ela precisa se desenvolver, a criança ela nasce, ela aprende algo com os pais, aprende algo com as professoras, aprende algo com os amigos, o mundo, enfim. Mas ele precisa se desenvolver. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. A obra máxima de Deus, a criação do homem, ela acontece num processo. E ela se dá nesse processo. Então, muitas vezes, se nós formos observar a aparência com qual nós nos manifestamos perante a sociedade, perante, sei lá, os nossos amigos, perante os nossos familiares, talvez aparentemente ele não mostre Deus. Porque muitas vezes ainda esse homem corruptível, o qual ele caiu, o qual ele se fez pecado com Adão, ele ainda precisa nesse processo de transformação trazer a memória de quem ele é. E é por isso que nós temos as Escrituras para nos lembrar todos os dias de quem nós somos. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Thiago, como ouvir a Deus? E a gente tem um baita de uma voz de Deus aqui. É fácil ouvir a Deus. Tudo isso aqui é lei de Deus para nós. Basta nós lermos, meditarmos, como a gente leu no Salmos 1, e daí, a partir daí, agora a gente extrair o que de errado tem dentro de nós, a ponto de nós queremos nos tornar como Jesus é, como Jesus foi. Certo? E eu estava falando sobre a respeito dessa questão da visibilidade, né? E em João 14, a palavra de Deus fala que Deus só pode ser visto através de um filho. Amém? Todos nós sabemos desse versículo. E ele é engraçado porque se Deus só pode ser visto através de um filho, é sinal de que se nós muitas vezes não estamos ainda demonstrando Deus para as pessoas, ou as pessoas não estão conseguindo ver Deus através das nossas atitudes,
não é porque nós não somos filhos, é porque essa figura do Filho, do Cristo, ainda não está 100% em nós. Ele está ainda nesse processo, né, de façamos e de façamos e de continuamos, na verdade, porque esse processo contínuo, ele não é feito, né? Então, o que nós precisamos talvez compreender é que a visibilidade de Deus, ela não está nos estereótipos que muitas vezes a gente cria, sabe? Essa visibilidade de Deus que muitas vezes a gente, sei lá, tenta observar na vida do irmão. Pô, o irmão, sei lá, ele ainda mente, ele ainda muitas vezes se relaciona com os outros através daquilo que ele pode receber em troca, sabe? O irmão, ele ainda, sei lá, todos os pecados a gente pode colocar, na verdade, né? E essa visibilidade de Deus, ela não está então nesse estereótipo, mas ela está aqui relacionado à questão da paternidade de Deus em nós. Sabe, se a gente for observar a humanidade, muitas vezes ela colocou Deus meio que escravizando e dizendo, as pessoas brancas elas são diferentes das pessoas negras, então as pessoas brancas elas têm Deus, ou as pessoas negras elas não têm, sabe? Ela foi colocada talvez até como roupa. Muitas vezes as irmãs que vestem um tipo de roupa, ou os irmãos que vestem outro tipo de roupa, eles possuem Deus, ou às vezes eles não possuem. Às vezes até nas canções que nós cantamos, às vezes até nos barulhos que muitas vezes nós fazemos, ou no método ao qual o nosso culto acontece. Talvez se o nosso culto não tem uma liturgia, as pessoas digam, eu não senti Deus de uma certa forma. Vocês estão conseguindo me compreender? O que eu estou querendo dizer é que a imagem de Deus, ela não é essas coisas. A imagem de Deus, todos nós sabemos, Ele é amor. Então, se você quer ver Deus através da vida de um irmão, ame Ele. Por mais que Ele ainda não te dê amor. Se você quiser mostrar Deus através da vida de um irmão, você quer mostrar Deus através da vida do irmão, seja paciente, seja manso com Ele, seja humilde, sabe? Talvez assim, é como se alguém podendo nos irritar, podendo nos realmente tirar do sério, nós ainda continuamos nos mantendo em paz e nos mantendo tranquilos, porque essa mansidão, esse domínio próprio ainda faz com que Deus é visto através de nós. Amém? E se a gente for ver esse Salmo 1, que estava falando da questão do fluxo de água, que ele sai da rocha, né? Ele é algo sólido, ele é algo duro, que muitas vezes ele sai de uma rocha, que é algo duro, né? Sólido, e como um líquido ele passa pelo processo, o qual ele vai limpando, como a Bíblia ela faz. Se a Bíblia ela é a palavra do Senhor, então como lavagem de águas, é a palavra do Senhor, ao qual ela vai lavando tanto os nossos olhos, como a gente vai enxergar as coisas, como também aquilo que nós vamos nos tornar. Amém? E abra então comigo em Lucas 24. Eu queria fazer uma introdução e eu acho que talvez eu me alonguei um pouco. Esse texto de Lucas 24, ele é texto de Lucas 24, 13. O Senhor fala muito comigo, porque talvez é o texto que eu acho que mais eu me aprofundei assim, das Escrituras. Eu meditei nele talvez, sei lá, por um ano e meio, um ano e meio para trás. E ele é um texto que ele mexe realmente talvez com tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor. Eu vou ler e eu vou falando algumas coisas. Lucas 24, 13. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para a aldeia chamada Emaús, e distante de Jerusalém estava 60 estádios, e iam um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido, e falando um com o outro. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. E os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. E eles lhes disse: que tipo de comunicações são essas que tendes um com o outro enquanto caminhas e estáis tristes? E um deles, cujo nome Cleopas, respondeu, disse-lhe:
és tu somente o estrangeiro em Jerusalém, que não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes, quais coisas? E eles lhe disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi o profeta poderoso e feito em palavras diante de Deus e de todo o seu povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas não esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além de mais, já hoje é o terceiro dia que desde essas coisas aconteceram. Sim, também algumas mulheres de nossas companhias nos surpreenderam, o qual de madrugada foram até o sepulcro. Vamos pular ali pro 28. E aproximando da aldeia para onde iam, ele fez com que iam para mais longe. O Senhor estava caminhando junto com os discípulos desse caminho de Emaús, esses dois discípulos, e ele foi como se estivesse indo para algum canto. Na verdade, ele foi convidado pelos outros discípulos. O 30, o 29, mas ele os constrangeram, dizendo, fique conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e deu a eles. E os seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Vamos falar até aqui. Se a gente for observar esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles eram pessoas que eles tiveram experiências com o poder de Deus. Eles viram o Senhor Jesus realizando milagres. Eles viram o nosso Senhor Jesus no seu auge dos 3 anos de ministério. Sabe, eles não viram o Senhor Jesus sendo um bom filho somente. Eles não viram o Senhor Jesus somente trabalhando e, pagando seus impostos. Eles não viram o Senhor Jesus somente ajudando os senhorzinhos e os velhinhos a atravessarem a rua, fazendo boas ações. Eles viram o Senhor Jesus no auge. Não estamos medindo a performance do Senhor, amém? O que eu estou querendo dizer é que eles viram todo o poder do nosso Deus, feito em homem. Eles andaram com o Senhor nesses 3 anos. Sabe quem é andar 3 anos com o Todo-Poderoso? Com aquele que dividiu a história, como nós temos falado nessa congregação. Se a gente for observar, essas experiências não produziram nesses 2 discípulos de Jesus algo suficiente para que quando eles reencontrassem ele, eles reconhecessem. Mas por quê, Tiago? Eles viram todos os feitos, eles viram tudo aquilo que o Senhor fez e eles experimentaram. Se a gente for observar, por que eles não conseguiram realmente observar algo que o Senhor estava frente a frente com eles ali, caminhando com eles no caminho, e muitas vezes ainda eles mas eles não conseguiram enxergar realmente que o Senhor estava ali presente neles. E o que me faz só pensar a respeito disso é que muitas vezes nessa experiência com Deus que nós vamos desenvolvendo na nossa vida, nós experimentamos o processo, mas a gente não vivencia talvez a totalidade do processo. Nós somos afetados pelo processo, mas ele não nos transforma, pois os nossos olhos ainda não estavam iluminados. Assim como no caminho de Emaús, os 2 discípulos não conseguiram enxergar o Senhor. Então, me vem na mente o que talvez desapontou a eles, né? Porque ali eles citam algumas coisas, a gente pode talvez observar para nós e observar o que talvez nos desaponta a nossa vida com o Senhor. Pô, Senhor, eu te sirvo, eu já estou há tanto tempo caminhando contigo, eu dou meu dízimo, eu vou nos cultos, eu faço as minhas orações, eu medito nas escrituras, e será que ainda talvez eu estou me desapontado talvez com a minha família, talvez eu estou desapontado com o meu emprego, com a minha profissão, com a minha vocação, talvez eu estou desapontado e até mesmo afetado pela crise que assola o país e o mundo. Se a gente for observar, o que eu estou querendo dizer é que algo desapontou o coração daqueles 2 discípulos. E eu estou querendo fazer um paralelo que talvez o que tem desapontado as nossas vidas.
Porque a minha preocupação é que se esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles caminharam com o Senhor 3 anos, eles experimentaram do seu poder e conheceram o Senhor face a face, e eles ainda não reconheceram o Senhor quando estava novamente no encontro com eles. Imagine nós, que não caminhamos com o Senhor esses 3 anos. Ah, Tiago, mas eu já caminho com o Senhor há 30 anos. Sim, glória a Deus. Nós estamos falando de caminhar dia após dia, de ser afetado pela vida de alguém, de ser transformado pela vida de alguém. Nós não estamos falando de qualquer alguém, nós estamos falando do nosso Senhor. Sabe, como que nós somos afetados realmente por essas coisas? E eu acho engraçado porque ele diz ali na minha versão, ela diz um pouco diferente, no 17, né? Que tipo de comunicações? Como que ele fala na tua versão ali, Dober? Que palavras são essas? Que palavras são essas? Essa versão talvez ela... Palavra e comunicação, elas conversam, né? Elas falam parecido as palavras. Mas se a gente for observar, qual é o tipo de conversa que vocês estão tendo enquanto caminham? Enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem, enquanto vocês são igreja, quais são os tipos de conversas que têm pautado as nossas reuniões, as nossas rodas? Será que essas conversas elas estão muitas vezes sendo como os dos 2 discípulos, o qual eles estavam falando somente dos grandes feitos o qual o Senhor fez, mas não estavam conseguindo realmente enxergar que o Senhor estava ali junto com eles? A minha preocupação, talvez hoje que eu estou tentando passar para os irmãos, é que aquilo que nós estamos construindo como igreja sobre a cidade de Brusque, não que ela é algo diferente do que a cidade teve, mas nós precisamos ter a sensibilidade do Senhor para entender se muitas vezes nós não estamos nos tornando muitas vezes iguais ao que já tem por aí. E não que o que tem por aí é errado, não estou falando disso. Eu estou falando de nós realmente conhecermos a vontade de Deus. E à medida que nós conhecemos essa vontade, assim como no hebraico, a questão de você ouvir a Deus, ele está ligado à palavra ouvir e obedecer. Essa talvez é a minha preocupação nessa noite. É aquilo que nós estamos caminhando como o fluxo da vida, com essa questão das gerações, como foi falado no início já. Essa união de gerações, o mais velho com o mais novo com o mais novo ainda. Será que o que está pautando as nossas vidas, a nossa trajetória, ele muitas vezes está nos transformando, está fazendo com que os nossos olhos sejam limpos, os nossos olhos sejam desimpedidos, que a gente possa observar o Senhor Jesus em todas as coisas, até mesmo numa dificuldade, ou melhor, quando acontece uma dificuldade ainda. Será que nós estamos conseguindo observar que o Senhor Jesus ele está no controle de tudo e que independente daquilo que aconteça, ele continua no controle? E se ele continua no controle, não quer dizer que se alguma coisa aconteceu errado, talvez na nossa mente ou aquilo que é do homem ele pensar, é como se Deus tivesse perdido o controle e agora a gente tem que olhar para ele e falar: ei Deus, o que a gente faz? Na verdade não, esse relacionamento que nós desenvolvemos com o nosso Pai, ele faz com que muitas vezes quando algo de errado acontece nas nossas vidas, segundo a nossa mente humana, faz com que nós nos achegamos diante de Deus e a gente consiga falar para Ele: Senhor, o que é que tem acontecido conosco que eu ainda não estou enxergando, que eu ainda não estou entendendo. Amém? No versículo 21, ele fala assim: mas nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. Nós esperávamos, nós achávamos que Ele fosse aquele que ia remir Israel. As pessoas, elas acham que Deus vai remir com poder.
assim como a gente tem falado aqui, a gente quer experimentar o poder de Deus. Nós temos experimentado o poder de Deus de diversas formas, em diversas áreas das nossas vidas. Mas mais do que talvez conhecer o poder de Deus, nós conhecemos a verdade que com o amor dele, a imagem de Deus, ela não está somente nesse poder, mas sim ele está no amor. É nesse amor que se fez homem, que se fez carne, que se entregou, que veio, que mostrou para nós como que é passar por talvez todas as aflições, que fez com que muitas vezes nós vamos conseguir compreender que se nós somente tivermos experiências com o poder de Deus, assim como esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram, muitas vezes os nossos olhos ainda vão permanecer fechados quando nós encontrarmos o Senhor. Sabe, eu costumo falar a respeito dessa questão, porque eu falei que eu meditei talvez um tempo nessa passagem aqui, nesse Lucas 24, porque para mim esse fluxo de vida, essa união de gerações, ela sempre vai culminar em um lugar, e esse lugar ele é algo que talvez todos nós muitas vezes já falamos, nos reunimos, compreendemos parte dela, que é a respeito da mesa. E não a mesa somente posta para ser comida, para ser saboreada, um churrasco, um sushi, por aí vai. Nós temos comido bem como igreja aqui, né? Nós temos nos reunido, lasanha. Mas não essa mesa, mas talvez culminando na mesa, o qual o Senhor nos ensina que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é que quando esses dois discípulos eles estavam na mesa e eles viram o Senhor partindo o pão, é que os olhos dele foram abertos. E eu aprendi isso e ficou muito mais fácil talvez para a gente observar e simplificar, e eu quero compartilhar com os irmãos. De forma simples e rápida, se a gente for observar, pecado, ele é comer primeiro e repartir depois. Foi isso que Eva fez. Ela primeiro comeu do fruto e depois ela repartiu com o seu esposo. E santidade, se a gente for observar, é o que Jesus fez em Lucas 24, quando ele estava com os dois discípulos. Primeiro ele reparte o pão, ele dá graça, reparte o pão, e depois ele come. Então, se a gente for observar qual é a forma que nós estamos muitas vezes nos assentando às mesas, e agora eu não digo mesa de comunhão somente quando a gente senta para comer. Nós precisamos entender que mesa de comunhão não é sentar para comer. Mesa de comunhão é toda e qualquer mesa onde nós conversamos com alguém. A gente não precisa ter uma mesa aqui para a gente produzir uma mesa, para a gente produzir uma conversa. Eu e o Adalberto, por muitas vezes, a gente produziu várias mesas dentro do carro, conversando, trocando ideia. Eu e o Paulo na FIP, a gente se encontra nos corredores e a gente produz uma mesa. E essa mesa, essa edificação que talvez ela acaba acontecendo mútua, e é isso que eu estou falando, essa edificação mútua, ela faz com que muitas vezes a gente confunda essa questão da mesa com a mesma questão, se a gente for observar, o coxo da lavagem dos porcos, onde os porcos vão comer algo. Ambos são mesa de comida, porém os porcos, eles só estão ali para se alimentar e para voltar a fazer as sujeiras dele. Mas os filhos de Deus, um filho que realmente ele viu a Deus, quando ele se senta numa mesa, a primeira coisa que ele está pronto a fazer, ou prestes a fazer, não é se alimentar, mas é servir, é repartir primeiro. Se a gente consegue observar isso, a gente começa talvez a mudar as nossas relações com os nossos familiares, a gente muda as nossas relações com os nossos amigos mais próximos, ou a gente muda até mesmo as nossas relações com as pessoas que a gente nem conhece e a gente encontra pela rua.
Sabe, o Cris, ele tem um coração incrível, ele estava para dentro agora, né? Ele tem um coração incrível a respeito das pessoas que já foram com dependente químico ou moradores de rua, enfim. Ele não tem tempo ruim com ele em relação a isso, sabe? E se a gente for observar, tudo que talvez a maioria dessas pessoas que estão vivendo nesse lugar, tudo que elas querem não é somente uma comida, como muitas vezes a gente encontra vários irmãos distribuindo comida por aí. Tudo que essas pessoas querem é ser ouvidas. Tudo que elas querem é que alguém sente do lado delas e compartilhe a vida com ela. Sabe? Compartilhe experiências com ela. Que possa muitas vezes até mesmo acreditar que o Senhor também vai falar através da vida desses irmãos. Porque eles não são menores do que nós. Pelo contrário, muitas vezes o coração deles é muito mais entregue, eles reconhecem muito mais talvez a fragilidade do homem, muito mais talvez eles conseguem observar e falar: eu nu vim e nu eu vou voltar. Então de nada adianta muitas vezes essa correria que nós desenvolvemos no dia a dia, por buscar algo, por querer ter algo. Se nu nós viemos e nu nós voltaremos, o que vai sobrar para nós? Somente as relações, somente aquilo que nós produzimos nesses encontros, somente aquilo que nós estamos desenvolvendo como igreja local. Sabe, queridos, no fundo do meu coração, todo mundo quer ter uma igreja grande, ou quer participar de uma igreja grande, ou a grande maioria das pessoas na verdade querem. No fundo do meu coração, o que eu quero é que nós nos tornemos um povo conhecido como aqueles que repartem o pão enquanto caminham. A origem da palavra, eu falei com o Paulo isso essa semana, a origem da palavra companheiro é compartilhando pães, compartilhando pães. Nós precisamos nos tornar companheiros, não somente de nós. Aqui é fácil a gente nos tornar companheiros. O que o Senhor está me levando talvez a falar com os irmãos nessa noite é que existe uma cidade ao qual ela tem se reunido para comer comida de porcos, para sentar às mesas muitas vezes e somente se alimentar. E isso faz com que muitas vezes a relação com Deus se torne igual. Porque se na maioria das vezes em tudo aquilo que eu faço eu desejo ser servido, quando eu chego para Deus, qual é o objetivo do meu coração? É ser servido por Ele. É fazer com que Ele supra todas as minhas necessidades, todas as minhas vontades, tudo aquilo que realmente está no meu coração. Sendo que o objetivo de Deus na criação do homem, assim como nós estamos falando, daquilo que eu estou compartilhando com os irmãos hoje, e me corrija se eu estiver errado, é desenvolver relação com o homem. Para quê? Para que o coração do homem se converta realmente ao Senhor. E para que tudo aquilo que o homem ainda faça de errado, tudo aquilo que o homem ainda se manifesta de forma errada, se muitas vezes vamos até, dizer que pode se equivocar de forma errada, porque nem todo mundo erra porque quer. Quem erra porque quer é burro, é tolo, é ignorante, certo? Então o que nós estamos falando é que as pessoas, e muitas vezes nós, nos incluindo isso, nós não estamos errando porque nós queremos, porque nós somos tolos ou ignorantes. Nós estamos errando porque muitas vezes a maioria dos lugares onde a gente está nos assentando, seja com Deus, seja com o próximo, ou seja com aquele próximo qual talvez nós não conhecemos ainda, nós ainda pensamos em ser servido primeiro. A mesa ela não é um lugar para comer, ela é um lugar para ser servido, para se servir. A vida se perde quando a gente perde o significado da mesa. Se a gente for observar, Paulo ele escreve a igreja de Corinto, é a igreja que possuía dons, era a igreja que aos
nossos olhos talvez era a igreja top. Era a igreja que fluía, que orava, que o paralítico andava, cadeira de roda era exposta assim na parede, assim. Não tinha enfermo, não existia dom para tudo qualquer lado, liberação, profecia, visão, sabe? Era a igreja top, era a igreja fluindo. Mas Paulo escreve essa igreja e ele diz que, na verdade, essa doutrina, esse zelo, esse padrão de qualidade que esses irmãos tinham, esse sacrifício, ele não estava realmente produzindo vida na comunidade. Ele não estava realmente trazendo a luz de Cristo sobre a vida das pessoas. Sabe, Paulo diz, vocês não têm sensibilidade para ver o que está acontecendo. Vocês não conseguem observar que todo mundo, talvez nessa congregação, ela só vale, ela só busca, na verdade, as pessoas por aquilo que elas podem entregar, por aquilo que eles podem oferecer. Seja um dom, seja uma palavra de conhecimento, uma profecia. Sabe, o que nós queremos talvez construir como igreja, e eu expressando a minha vontade perante os irmãos, não é uma igreja onde as pessoas vão vir aqui receber algo. Porque se for isso, beleza, pode ser. Mas o que eu estou expressando é o que está no meu coração. O que o Senhor tem me mostrado a respeito de igreja, somos um para a cidade de Brusque, não é uma igreja onde as pessoas vão vir aqui, recebem algo e agora vão para as suas casas. E agora elas vão para as suas outras igrejas, enfim, agora elas vão para as suas reuniões. Isso não quer dizer que as pessoas não vão vir aqui fazer algo desse tipo, não estamos falando isso. Mas o que talvez o Senhor está querendo construir em nós é uma igreja, o qual ela, apesar de servir os irmãos nessas coisas, ela se torna um com eles. Mas esse se tornar um com eles, talvez ele pode ser de uma forma muito, sei lá, abrangente assim, falando. O que eu estou querendo dizer é que somente servir as pessoas por aquilo que elas querem vai desenvolver nelas uma espécie de mentalidade de somente receber. E isso é o que talvez a nossa cidade está cheia. Não só a nossa cidade, mas a maioria das cidades. De pessoas que se aproximam de Deus e pessoas que talvez venham até Deus somente para receber algo que elas querem. Mas esse Deus, o qual nós estamos compartilhando nessa noite, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que Ele quer se relacionar com o seu povo. Então a ideia dele nunca é somente entregar algo para que o filho mereça. Porque se esse filho não tem maturidade o suficiente, o que ele vai fazer com o poder de Deus? O que ele vai fazer com tudo aquilo que o Senhor pode oferecer para ele? Talvez o que eu estou querendo dizer nessa noite é que nós temos essas experiências e nós até mesmo muitas vezes temos esses poderes de Deus, não é errado. Mas a gente precisa realmente se relacionar com o Senhor para entender qual é a vontade dele para que tudo isso ocorra. Para que esse homem interior se desenvolva. Para que essa figura do Cristo, para que esse verbo do façamos, ele continue a ser produzido. Amém? Nós não queremos desenvolver talvez uma igreja que só sirva as pessoas e faz com que elas continuem se tornando carentes, faz com que elas continuem se tornando omissas na sua vocação, faz com que elas continuem muitas vezes se achegando a qualquer pessoa e até mesmo a Deus somente para receber algo em troca. Queridos, isso foi libertador. Quando eu comecei a compreender que muitas vezes a maioria dos evangelhos que são pregados por aí, ele faz com que essas pessoas elas se tornem dessa forma, elas comecem a se relacionar com os outros dessa forma.
talvez não é que o evangelho estava errado, era a forma como a gente estava observando ele. O evangelho ele é o mesmo. O evangelho ele nunca muda. Ainda que as pessoas estejam pregando o evangelho de forma errada, elas precisam ainda estar vendo Cristo através dessas coisas. Porque não é uma questão de cobrança se a gente for observar. Mas o errado não é somente aquele que ensina errado, mas é aquele que talvez ele escuta do errado e ele vai seguindo sem consultar ao Senhor. Então tudo que eu estou falando, essa questão é consultando ao Senhor. Amém? Porque nós não queremos transferir uma responsabilidade, nós não queremos transferir a culpa. Nós queremos assumir essa responsabilidade, nós queremos assumir a culpa que talvez as igrejas de Brusque talvez tenham falhado na evangelização de Brusque. Amém? A palavra de Deus diz que quando não há revelação, eu faço do meu ventre o meu próprio Deus. Eu queria deixar uma pergunta para você nessa noite. Qual é o significado do nosso culto? Se quando nós não temos revelação, nós fazemos do nosso ventre o nosso próprio Deus. Qual é o significado das nossas reuniões? Se a gente for observar, Salmo 23 ele também termina de uma mesa. Vamos abrir lá em Salmo 23. Eu quero ler com os irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes passos. Guia-me às águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e tu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Esse salmo, para mim, ele talvez eu sempre aprendi ele, que eu estava falando, não é porque o evangelho foi exposto de forma errada, foi porque muitas vezes nós não fomos consultar realmente ao Senhor para saber se aquilo que estava sendo ensinado foi exposto de forma errada. Eu sempre aprendi que esse versículo 5, tu preparas para mim na presença dos meus inimigos, é que eu estaria sentado à mesa, essa mesa estaria sendo preparada e o meu inimigo estaria sendo preparado na minha frente, como um porquinho com uma maçãzinha assim na boca, vocês sabem? Uma ceia de Natal. Porque talvez é o que foi nos ensinado, mas quando a gente começa realmente a tentar entender o que as Escrituras, o que essa lavagem da palavra faz para conosco, a gente começa a entender e ver que no Salmo 23 o Senhor ele ressignifica a ovelha. Então não é mais uma ovelha que se senta à mesa para comer, mas agora ela é uma ovelha que ela se torna o cordeiro, para que ela seja exposta na presença dos seus inimigos. Eu escutei uma
uma mensagem essa semana sobre a questão da igreja perseguida. Eu até comentei com o Paulo. E, cara, aquela mensagem mexeu comigo. Porque, não por conta da igreja perseguida, eu costumo falar que não existe parte da igreja que é perseguida e parte não. Se nós somos um corpo, então toda parte ele é perseguido ou nenhuma parte ela é perseguida, né? Então, talvez quando nós oramos pela igreja perseguida, nós estamos orando por nós mesmos. Ainda que talvez a nossa consciência de perseguição não é a que os irmãos muitas vezes sofrem, né? E esse rapaz, ele estava compartilhando, ele trabalha no Ocidente. E a perseguição severa, questão das reuniões, tem que ser em lugares bem escondidos. Mas o que ele falou que mexeu comigo foi o tipo de evangelho que é pregado nesses países de perseguição. Muitas vezes o mesmo evangelho que é pregado no Brasil, se é pregado lá, não converte ninguém. E se a gente for observar lá, a igreja às vezes está mais cheia até que a do Brasil. Está mais cheia do que em muitos lugares no restante do mundo. Porque não é que o evangelho mudou, é a forma como nós estamos entendendo as Escrituras. É a forma como muitas vezes nós estamos lendo e nos colocando como o centro do Evangelho. O homem nunca foi e nunca será o centro do Evangelho. O centro do Evangelho sempre foi e sempre será a figura de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, não é uma questão de que, tipo, Tiago, agora Deus não quer fazer a minha vontade? Não. Mas Ele conhece o desejo do seu coração? Sim. E como um pai, Ele sabe o que é melhor para você. É verdade. Então, esse tipo de evangelho que esse irmão estava compartilhando, ele falou, cara, a gente estava precisando dos materiais, só que a gente precisava de um material com evangelho genuíno. Não poderia ser um material com o evangelho do Ocidente, né, da região aqui. Por quê? Porque ele falou, esse tipo de evangelho a gente não vai conseguir converter ninguém, a gente não vai nem conseguir reunir os irmãos, ensinar eles. Ele estava pregando sobre a questão do batismo do amor. E esse batismo do amor batizou ele de uma forma, e tem batizado os irmãos, ao qual ele vai compartilhando essas ministrações dele, somente dessas experiências vividas na igreja perseguida, que faz com que muitas vezes a gente comece a observar, Deus, esse evangelho que muitas vezes eu estou entendendo, a forma como muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, a forma como muitas vezes eu estou me assentando às mesas, a forma como muitas vezes eu estou servindo ao meu próximo, ele é o verdadeiro, ele é o genuíno. Será que é sempre dessa forma? Porque, meu irmão, aquilo que o pastor estava compartilhando, não tem ninguém como escutar uma perseguição daquele jeito e permanecer da mesma forma. Não existe. O Thales, que gosta de estudar sobre a história da igreja, ele talvez consegue compreender. Eu não quero compartilhar a mensagem do irmão a respeito da igreja perseguida. Agora, na verdade, nesse momento, eu até posso depois mandar, sei lá, se o link ainda está salvo ou não. Mas a forma como ele expôs fez com que eu ficasse observando e pensando, Deus, esse evangelho que talvez nós estamos pregando, não é que ele não tem salvado ninguém, mas ele tem salvado muitas vezes as pessoas de forma diferente, de forma errada. De forma com que o homem ele ainda continua se aproximando de Deus para receber algo em troca. De forma com que o homem ainda continua achando que tudo aquilo que ele fizer para Deus, Deus agora vai priorizar ele primeiro. É verdade. Meu irmão, tem gente que pensa que quando chegar no céu vai escolher a cama. Sabe quando você chega no retiro assim, os caras que são maiores gostam de pegar as camas embaixo, né? Eu chegava por último nos retiros, eu ficava com as camas em cima, era horrível, os pés ficavam para fora. Não existe isso, cara. Se Deus for ficar querendo fazer, quando Ele receber nós no céu, Ele for querer ficar realizando a vontade de cada um, já pensou? Ele tem que contratar quantas mil pessoas só para ficar cuidando da vontade. O Adalberto gosta do açaí do Pará, eu já gosto do açaí do Sul. É uma pessoa que o Senhor quer nos tornar.
essa figura do Cristo que nós temos pregado aqui nessa congregação, ele faz com que nós precisamos compreender realmente de que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, tudo aquilo que nós queremos nos tornar um com Ele, como a gente canta, como é o nome da nossa congregação, somos um. Versículo de João 17, se tornando um com Ele. Nós precisamos compreender que a leitura que muitas vezes nós estamos fazendo do Evangelho, ela faz ainda com que o homem não se coloque no centro, mas ele seja a figura principal. A figura principal nunca foi o homem. O Cristo que habita em nós é que precisa ser encarnado. Sim. O Cristo que habita em cada um de nós, Sim. ele precisa ser desenvolvido. Sim. Ele precisa crescer. Sim, Jesus. Sabe, eu estava compartilhando com a Renata antes de tarde, ela mandou uma mensagem. E a gente estava falando a respeito de trocar experiências com os irmãos e muitas vezes até pedir uma ajuda do irmão. Todos nós precisamos de todos aqui. Sim. Quando nós talvez desenvolvemos algo em nós de que nós não precisamos de ninguém, ou nós não precisamos de todo mundo, a gente perde aquela parte do Cristo que habita talvez no irmão. E a gente não consegue agora unir na totalidade essa figura. O que nós queremos construir como igreja somos um, o que nós queremos construir como casa somos um, é que todos os habitantes da cidade de Brusque, todos os membros, os filhos dessa casa, a construção dela não parte somente do pastor, de um líder, de um adorador, ela parte na construção de todos. Todo mundo faz parte disso. Até mesmo os irmãos que muitas vezes não comungam conosco. Porque eles fazem parte de uma forma diferente que muitas vezes, eu sempre brinco e falo para o Alberto isso. Obrigado porque muitas vezes as suas dúvidas me encorajaram em querer me relacionar mais com o Senhor para querer responder elas para você. Então uma dúvida que talvez nós temos, que faz com que, se a gente pergunta e o irmão não sabe responder, faz com que ele se encoraja em querer buscar, entender e compreender, para daí agora sim compartilhar algo com os irmãos. Amém? Que nós possamos compreender nessa noite que de tudo que eu falei, eu queria que vocês guardassem. Se vocês conseguirem guardar tudo é bom, né? Mas se vocês conseguirem guardar somente algo, Thiago, você falou demais, ou talvez, sei lá, as palavras estavam meio difíceis. É que a união de geração, para mim, ela acontece nessa mesa. E essa mesa, ela não simboliza, muitas vezes, esse lugar de comunhão. Essa união de geração que nós estamos querendo desenvolver aqui, nós estamos desenvolvendo, na verdade, com os irmãos, desde o mais velho até o mais novo, ele faz com que todos se tornem participantes. Eu costumo falar sobre o senso de responsabilidade. Para mim, o senso de responsabilidade na vida de um cristão é a primeira coisa que precisava ser ensinado, assim, sabe, para ele. Ele assumir parte nessa construção, até mesmo da vida dele. Muitas vezes as pessoas elas vão vivendo e elas vão existindo por Deus dará, por tudo que elas vão vivendo. Talvez elas nem acreditem, e é isso que a gente encontra, não somente lá fora, ou talvez até mesmo aqui dentro de nós. Muitas vezes alguns irmãos em determinadas áreas que não conseguem ter uma perspectiva em um determinado assunto da sua vida. E para mim esse senso de responsabilidade ele faz com que muitas vezes nós assumimos o nosso papel, nós assumimos
as nossas responsabilidades. E como eu falei da outra vez, eu como ministrei a palavra aqui, faz com essa questão do filho pródigo, que ele assume aquilo que muitas vezes ele transferiu para o pai. Então, se talvez aquilo que eu estou querendo passar para os irmãos nessa noite é que existe um lugar na mesa para cada um de nós, principalmente no lugar onde nós vamos ser servidos. Então todos aqui, eu tenho certeza disso, que o Senhor Ele quer desenvolver e Ele também quer a ajuda sua para que você desenvolva algo na vida do outro irmão. Sabe, nós temos vivenciado isso. Uma questão que talvez ela vem na minha mente agora é que, se a gente for observar, na construção de uma casa sempre existe um pai e os filhos, o pai, a mãe e os filhos, né? E todos os problemas que acontecem talvez na casa, esses filhos eles se voltam aos pais. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai perguntar para o seu pai, vai perguntar para sua mãe. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia falar alguma coisa para a mãe, não, vai perguntar para o seu pai. E às vezes eu ia perguntar alguma coisa para o pai, não, tem que perguntar para sua mãe. Eles sempre conversavam juntos, eles não transmitiam ou às vezes assumiam essa responsabilidade, sabe, por alguma coisa ali que estava acontecendo. E à medida que esses filhos eles vão crescendo, à medida que talvez eu fui crescendo, a Thaís foi crescendo, o Felipe foi crescendo, tem certas coisas que a gente não questiona mais os pais. A gente assume essa responsabilidade numa casa. A gente não espera talvez um pai falar que precisa arrumar um quarto. Ninguém quer viver num quarto bagunçado. Ninguém quer saber que se a roupa limpa está misturada com a roupa suja. As pessoas querem viver num lugar harmonioso. Essa responsabilidade, que talvez é simples perante uma casa, ela pode ser transferida também para a casa do Senhor. E eu não estou falando de nós assumirmos responsabilidade somente em coisas materiais, como foi o exemplo que eu citei, mas sim as coisas espirituais. Porque se nós falamos de coisas espirituais aqui, nós precisamos discernir essas coisas espirituais que muitas vezes não somente acontecem aqui, mas sobre a cidade de Brusque. Porque entenda, o processo dessa geração, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Então esse filho que antes ele talvez não tinha voz em casa, agora ele passa a ter voz em casa. E esse filho que agora ele já tem uma voz em casa, ele começa a ter uma voz num bairro, ou ele começa a ter uma voz na empresa. E a partir daí ele começa a ter uma voz talvez sobre uma cidade, ou talvez sobre um estado ou uma nação. Mas eu não estou falando de influência de você ser um governante. O que eu estou falando é de ser ouvido por Deus e ouvir a Deus. Essa responsabilidade que ela é gradativa, que ela vai aumentando, ela faz com que muitas vezes nós assumimos esse senso de responsabilidade em querer nos achegar diante do Senhor e falar: Deus, o que o Senhor quer para a cidade de Brusque? Ou que tipo de igreja o Senhor quer que nós desenvolvamos para a cidade de Brusque? Ou que tipo de pessoa o Senhor quer que eu me torne para que eu possa ser um marido melhor para minha esposa? Para que eu possa me tornar um filho melhor para os meus pais? Para que eu possa me tornar um trabalhador melhor para a minha empresa? Quais são essas dificuldades na vida que eu estou falando aqui desde o início, que fez com que mudasse algo no homem interior que eu sou, e agora eu consiga me tornar não uma pessoa melhor somente para a humanidade, mas que eu possa me tornar uma pessoa melhor até mesmo para aquelas que me façam mal, até mesmo para aquelas que se relacionam comigo somente por interesse, até mesmo para aquelas que não conseguem observar e muitas vezes, sei lá, ver as pessoas de Deus que nós temos nos tornado. Tem muita gente que fala isso: como é que pode aquele homem ser um homem de Deus e arrogante? Como é que pode aquela mulher ser mulher de Deus e faladeira? É o processo. Deus está fazendo esse homem. Então, não olhe para si e ainda continue observando e falando: Deus, ainda tem algo muito a ser feito. Todos nós temos algo a ser feito e de ser conduzido aqui dentro.
Mas o que eu quero deixar para os irmãos essa noite é que nós possamos olhar para dentro de nós e já observar tudo aquilo que o Senhor já tem feito, tudo aquilo que o Senhor já tem desenvolvido, tudo aquilo que o Senhor já tem formado nesse homem. E à medida que a gente vai observando essas coisas, a gente vai assumindo essas responsabilidades, a gente vai assumindo esses lugares na mesa, e nós vamos realmente desenvolvendo geração após geração essa vida com o Senhor. Amém? Bom, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Fique de pé.